Esse é o Melhor que Encomenda, o webcast do Melhor Envio, o seu canal de debates sobre o universo do e-commerce. Fala pessoal, tudo certinho por aí? Estamos começando mais um Melhor que Encomenda, o primeiro Melhor que Encomenda do ano de 2023. Um feliz ano novo então para todo mundo que está nos acompanhando, com bastante saúde, bastante paz, boas vendas e, é claro, bastante sucesso. Gente, nessa primeira quarta-feira do ano, nós vamos fazer uma retrospectiva de tudo que rolou no nosso podcast agora em 2022. Nós começamos com esse projeto lá em janeiro de 2022, né? E desde então a gente falou sobre vários temas, com convidados diferentes, que nos trouxeram excelentes histórias e dicas para os nossos espectadores. Então fica aqui com a gente para acompanhar tudo de interessante que rolou no nosso podcast. Vamos lá então, lá em janeiro a gente comentou sobre as tendências para o ano de 2022 e os nossos convidados também fizeram um balanço de como foi o comércio eletrônico em 2021. A gente recebeu o Samuel Gonçalves, diretor de relacionamento do E-Commerce Brasil, e a Gabriela Bettini, gerente de suporte operacional de logística aqui do Melhor Envio. Confere só um trechinho dessa conversa. Primeiro semestre do ano de 2021, a gente teve um crescimento bem importante do e-commerce, principalmente porque no primeiro semestre a gente tem uma retração, né? Segundo semestre a gente tem datas muito especiais para o e-commerce, especialmente a Black Friday, né? Que a gente sabe que foi boa, mas primeiro semestre a gente bateu a marca de 53 bilhões, né? Com uma expectativa de que o segundo semestre seja ainda mais legal, então em breve a gente vai ter números ainda mais interessantes sobre isso. A onda de crescimento do número de novos consumidores, esse também é uma coisa interessante para a gente trazer aqui, porque continuou crescendo esse número, né? Então ao longo de 2021, além dessa consolidação do faturamento, do volume de pedidos, a gente teve também um novo crescimento do número de consumidores, tá certo, que fizeram a sua primeira compra no e-commerce. A gente falar de entrega no mesmo dia é uma das coisas que foram mais pedidas em 2021 e acho que elas seguem crescendo muito ao longo de 2022, ganham muita força. O Samuel até falou um pouquinho sobre isso, né? A gente sai do expresso e vai para o ultra expresso, né? Para aquela carga que chega super rápido, para a encomenda que chega na hora. Eu esqueci de comprar o presente da minha sobrinha, amanhã é aniversário dela, é final de semana, como é que eu vou fazer? Eu compro rapidinho aqui agora, contrato uma entrega que chega até as 10 da noite e pronto, eu garanti o presente, né? Então, acho que muda um pouquinho esse hábito de consumo e existe esse anseio por uma entrega mais imediata. E no mês de fevereiro a gente trouxe dois convidados bem experientes para nos falar sobre empreendedorismo digital, a Jaque Olibar e o Odo Digital. A gente falou sobre tudo, redes sociais, marketing de conteúdo, posicionamento de marca, plataformas de e-commerce. Foi um bate-papo bem legal. Para começar no empreendedorismo, você tem que primeiro amar aquilo que você gosta e selecionar primeiramente quais são as áreas que você acredita que você pode demonstrar o seu potencial. Então, vou começar a entender o mercado, então fazer uma pesquisa muito forte. Então, eu gosto de falar para as pessoas, faça um planejamento. Onde você quer começar, o que você quer fazer, que é muito importante todo esse processo. Então, eu quero trabalhar com moda, então o que você quer trabalhar dentro de moda? Então, você já selecionou o seu mercado? Dentro dessa pizza, qual vai ser a sua fatia? Você vai trabalhar com moda feminina, moda masculina, moda infantil? E depois disso, para quem vai servir o seu negócio? Quando você começa a empreender no digital, você tem que ver que aquilo é o seu negócio. Então, primeiramente, inicie planejando com o que você vai trabalhar. Depois, você vai começar a estudar mais a área, porque assim você vai ter mais resultado. Eu sempre recomendo para quem está começando no e-commerce, pesquisar plataformas de e-commerce para entender qual é mais adequada para o seu negócio. Tá? Então, a gente tem hoje plataformas onde você tem a possibilidade de ter produtos ilimitados sem pagar mais por isso. Então, para quem tem grandes catálogos, né, a gente recomenda olhar para esse lado, para não ter um custo muito alto no início do negócio. Talvez eu tenha lá uma livraria. E livraria, vou ter lá 10 mil títulos. Então, talvez eu opte por uma plataforma que me dê a possibilidade de cadastrar produtos ilimitados sem pagar mais por isso. Por outro lado, a gente tem também
algumas ferramentas que são essenciais em alguns nichos, né? Então a gente tem algumas plataformas que têm blog integrado, e um blog integrado a gente sabe que é um diferencial gigantesco para quem tem um bom marketing de conteúdo. Para eu não precisar colocar o meu e-commerce numa plataforma, meu blog em outra plataforma, e assim a gente ir segmentando demais, né? Se a gente puder ter tudo isso dentro de uma mesma plataforma, melhor. Algumas plataformas também disponibilizam as famosas landing pages, né? Páginas de captura, páginas de apresentação, e isso também são grandes diferenciais. Geralmente isso acaba aumentando um pouco ali o custo mensal da mensalidade, mas dependendo do tipo de negócio também pode ser uma ótima opção começar por ali. E no episódio passado a gente deu algumas pinceladas sobre as plataformas de e-commerce, nesse mês, no mês de março, a gente falou só sobre marketplaces. A conversa foi dividida em 4 momentos, né, como de costume, e a gente contou com a participação do Alexandre Nogueira, da Universidade Marketplaces, e do Anderson Alexandre, que é especialista em marketplaces. Eles comentaram bastante das vendas nesse canal de venda, né? Também falaram sobre estoque, expedição, reputação, comissão e outros tópicos. E quando a gente fala de marketplace, eu acho que, com exceção dos marketplaces nichados, que aí a gente está falando de nicho, né? Eu tô falando do madeira, eu tô falando de algum marketplace mais nichadinho ali, o resto tudo vende. Né? Quando você vai no Mercado Livre, tudo vende no Mercado Livre, tudo vende no Magalu. Então, não acho que é um problema, vou falar na venda, tá? Você misturar nichos. Agora, o que todo mundo tem que ponderar é que quanto mais fornecedor você tem, mais você precisa fazer gestão. E quanto mais você entra em nichos diferentes, mais você tem que conhecer nichos diferentes. Então, normalmente, o comportamento que a gente vê são as pessoas se aprofundarem num nicho que elas dominam. Porque aí ela já tem um relacionamento comercial, ela já tem uma afinidade com o produto, e aí ela vai puxando. Porque se você for falar de necessidade, você só precisa mudar de nicho se você saturar o seu nicho. Se você fizer uma pesquisa de mercado e você vê que aquele nicho muito subnichado, né, que você escolheu, ele é muito apertadinho, você precisa ampliar, né? O problema que eu vejo é, às vezes muitos vendedores, eles não conseguem entender que uma plataforma, um marketplace, não é só um marketplace. Você tem ali uma marca, né? Eu sempre digo, quando alguém me pergunta ou reclama, cara, a Amazon bloqueou minha conta, o Anderson, poxa, eu atrasei 2 vendas, é perigoso. Eu falo, tá, quantas vendas você fez? Fiz 5. Já era, irmão. E aí eu falei, bom, por que você atrasou? Primeiro você tem que procurar entender por que você atrasou, né? Se foi algum imprevisto, ok, imprevistos acontecem, mas se você fez 5 vendas e atrasou 2, você já ultrapassou a métrica de atraso no envio. Alguma coisa está errado aí, né? Exatamente. E por que eu falo isso? Cara, a Amazon não é a marca mais valiosa do mundo à toa. Não, isso não é à toa, né? Então, para ela colocar... Porque quando o cliente entra na Amazon para comprar, ele nem sabe quem eu sou, ele não sabe quem é o Alexandre, ele não sabe, para ele está comprando na Amazon. Então ele está comprando da Amazon. Ele confia na Amazon enquanto marca. Isso tem um peso, isso é um diferencial. E para conferir todas essas conversas, você já sabe. É só clicar na playlist aqui do lado, que está aqui no card, para você ter acesso aos episódios completos. Bom, e no mês de abril, o Melhor Que Encomenda recebeu o Lucas Renault, que é criador do método Rei do Tráfego, e o Pedro Rabelo, CEO e cofundador da plataforma Bag. Eles falaram para a gente sobre marketing de conteúdo. Também foi outro momento de bastante aprendizado por aqui. Uma coisa é a gente falar em tráfego pago, em anúncios online, para um e-commerce que está começando do zero, que nem tirou do papel ainda a operação dele, que está entrando para o digital agora. E a outra coisa é a gente falar para alguém que já está anunciando há bastante tempo, já investe uma verba ali mensal, já tem um faturamento, né? Então, a gente tem que separar um pouco esses dois universos porque é bem diferente. O importante, cara, é saber assim, por onde começar. A galera fica muito perdida, tipo assim, em qual fonte de tráfego eu invisto no primeiro momento? Eu anuncio dentro do Facebook Ads, que é Facebook e Instagram, eu anuncio dentro do Google Ads, eu vou para o TikTok Ads, eu vou para o Pinterest Ads, para onde que eu vou?
a galera fica um pouco perdida. O que a gente tem hoje de principais fontes de tráfego, né? Quando eu falo principais, é onde a galera investe massivamente mesmo em peso, onde a gente vê mais resultado, tá? Pelo menos aqui a gente na agência, o rei do tráfego, com mais de 100 clientes ativos hoje, é o Google Ads ou o Facebook Ads. E aí, qual dessas redes a gente deve investir, por onde a gente deve começar, né? Depende do modelo de negócio ali do e-commerce. Qual é o seu cliente hoje? É um público que está no TikTok? É um público que está no Instagram? É um público que está em grupos de Facebook? Depois que eu entendesse isso, eu ia tentar entrar nessa rede social e aprender como utilizar ela. Então, tem muita loja que está aí no Instagram e está começando a crescer utilizando as principais ferramentas novas que o Instagram está. Né? Não fica aquele negócio de postar e torcer que vai vir algum seguidor. A pessoa que aprende a utilizar o Reels, a pessoa que aprende a utilizar o Stories de uma forma que engaja um pouquinho mais para vender. É o lojista, né, que sabe mostrar o produto dele através de um post, através de um vídeo. Né? Rafa falou muito que a gente olha review no YouTube. Por que a gente não explica nas nossas fotos lá como que é o produto, né? Como que o produto que você está vendendo lá no Instagram também? Chegamos então no mês de maio e o tema foi formalização do negócio. A gente falou sobre o processo de abertura de uma empresa online, sobre o registro de marca, tributação, entre outros tópicos. Para isso, nós contamos com os conhecimentos da Laila Calab, que é analista e gestora de projetos da Unidade de Inovação e Competitividade do Sebrae, também do Marcelo Roque, CEO da Preço Certo, que é uma plataforma de precificação, e da Paula Mendes Campos, fundadora da Pink, que é uma empresa de propriedade intelectual. E em junho, já na metade do ano, a importância da experiência do cliente foi o tema daquele mês. A gente convidou a Mahara Shows, da Octadesk, e também o Lucas Zanini, aqui do Melhor Envio. O que acaba acontecendo, né? A gente tem a parte de eu quero trazer essa pessoa, quero trazer um assinante para a newsletter. Você quer o quê? Você quer aquele contato, você quer aquele lead, você quer crescer tua base de contatos, a base de lead, para você vender mais. Você quer pedir mais informações para você ter mais informações sobre a tua base de clientes, melhorar seus anúncios, melhorar sua estratégia. E o tempo todo, todas essas frases que eu falei aqui, o sujeito principal é você e sua empresa, quando deveria ser o consumidor. Então, esse é o problema. Se eu coloco ali, eu quero trazer informações do meu cliente, então eu vou perguntar 300 mil coisas sobre a vida dessa pessoa. Quais são as redes sociais que você utiliza? Como que você consome? E o que você está dando em troca dessa pessoa? Então, qual que é o valor que você está gerando para ela? Você quer trazer mais assinantes? Você vai trazer uma newsletter, como, por exemplo, que a gente colocou aqui, mas o que a pessoa ganha com isso? Então, o problema que acaba trazendo fricção muitas vezes na jornada é que a gente perde a empatia, pensando no que a empresa quer, o que ela precisa, e apenas em resolver os problemas dela, sem pensar no impacto que isso traz na jornada do seu consumidor, que não está ali para resolver o seu problema, está ali para resolver o problema dele e dela. Que 82,7% das pessoas no Brasil têm acesso à internet. Esse é um dado. Só que, dessa galera toda, 99% é com celular e 45% tem computador, né? Computador e celular, no caso. Então, a gente consegue notar que o celular ele não é uma tendência, ele realmente um fato e para vender pela internet a gente tem que ser mobile first, né? Pensar primeiro no mobile, por exemplo. Eu fico pensando assim que a gente fala muito de velocidade, de tendências e rapidez, e pode surgir a necessidade de mudar toda a tua operação do dia para a noite para atender uma tendência que surgiu aí no mercado, e daqui a pouco não é essa questão, tu precisa fazer o feijão com arroz bem feito, assim, e o feijão com arroz de hoje é uma coisa que há um tempinho era uma tendência muito inicial, e que agora não, tem dados aqui que estão comprovando que as pessoas acessam pelo celular a internet, a maioria das pessoas. Então, o teu site tem que estar lá. E no mês de julho, o nosso podcast ganhou um novo reforço. A Tami, produtora de conteúdo aqui do Melhor Envio, a partir do 7º episódio, passou a me acompanhar na condução das conversas. E nesse mês, a temática foi um dos segmentos que mais cresce em vendas aqui no e-commerce brasileiro: a moda. A Tami e eu conversamos com a Mayra Masi, proprietária da Preguistê Pijamas, e com a Esté Maria, que é proprietária da Win Store. As duas são lojas, né, são marcas de roupas, e as duas participantes eram clientes do Melhor Envio.
E o bate-papo foi muito interessante, pessoal. Confere aí um trechinho. O e-commerce, ele é lindo de ver, mas ele é complexo. Você tem que fazer bem feito, e é isso mesmo. Você tem um monte de coisa para resolver. Nós somos fabricantes, né? Eu fabrico, então eu tenho toda uma logística de produção, a Esther deve ter toda uma logística de compra, estoque, e unir isso com a demanda do e-commerce e sem saber como que vai ser essa venda é complicado mesmo. Se você parasse para pensar, talvez não encararia, né? Você falava, ai meu Deus, se você soubesse tudo como ia ser, talvez falasse, ai não, vou ter medo de fazer isso. Eu acho que é a cara e a coragem mesmo para ir resolvendo os problemas, que cada dia é um problema novo, né? É verdade. Cada dia é uma nova experiência. Aí você vai na raça e vai resolvendo. Eu comecei desde o princípio mesmo, já trazendo uma galera muito nichada, sabe? Eu gosto do estilo dessas roupas, até. É da minha loja. Começavam a seguir, e aí eu comecei a vender para essas pessoas, e aí começou aqui regional, né, a questão do boca a boca. Depois vieram os primeiros clientes online, onde a gente começou a enviar, e aí um vai marcando o outro, e aí o amigo vê, enfim. Então, o público, para mim, não foi uma dificuldade, né? Tudo que eu faço, como eu já comentei em outros momentos, é pensando neles, porque adolescente é exatamente isso que você falou, aquela euforia, é a novidade, é a tendência. Já em agosto, o Melhor que a Encomenda trouxe um assunto que bombou naquele mês. A gente recebeu 4 lojistas que não só vendem pela internet, como também tem um propósito por trás das marcas deles. O Iago Martins, da loja de 3D, a Edilene Medeiros e a Gabriela Medeiros, do Brechó Vegano, e a Amanda Momente, da Wonder Size. Quando a gente vê, por exemplo, grandes empresas, né, que a gente sabe que podemos uma lista de méritos, né? Pode ser o CEO que é acusado de assédio, que é homofóbico, reflete a posição daquilo como um todo, né? E hoje, numa economia muito, né, mais, vamos dizer, polarizada, né? As pessoas que já não trabalham tanto em grandes empresas, que têm os seus próprios negócios, precisam, né, advogar em causa própria, né? Precisam se fazer ser ouvidos. Então, volto na questão, né, do e-commerce, né? Ser uma marca nas redes sociais é uma coisa complicada, porque você está ali todo dia se provando, se desafiando, tentando, né, falar o que você acha, o que você sente. A gente consegue ser uma ponte, a gente costuma dizer isso, que a gente é uma ponte entre quem quer ajudar e quem precisa ser ajudado, que é a causa animal. Então, para a gente, eu não consigo fazer isso muito bem no direito. Eu poderia participar de uma comissão de direito dos animais, fui convidada para isso, mas, infelizmente, a gente sabe que a gente está no Brasil, e não é assim, não adianta eu chegar lá cheia de... Não, porque não pode, isso não funciona. A gente precisa de leis a serem aprovadas, a gente precisa de um quórum para isso. E dessa questão das pessoas também desapegarem com a gente, essa possibilidade. Então, muitas pessoas acham legal, falam, nossa... Ok, eu sempre queria fazer isso, mas sempre parecia algo tão distante, tão difícil de eu fazer. Então, a partir do nosso trabalho, a gente consegue ajudar por esses dois lados. Por isso que até é um desafio, muitas vezes, poder comunicar tudo isso que a gente faz, esses pequenos detalhes. A gente desbravou muito o mercado, foi muito pioneiro em muita coisa. E eu tenho muito orgulho disso, porque se você me falar se eu tinha ideia que eu ia fazer isso lá no começo, não tinha. Eu me dei conta da importância do nosso trabalho, do último ano para cá, depois de eu pesquisar tanto conteúdo e não achar para aprender. Eu falei, gente, não é possível. Eu falava, será? É isso mesmo que eu tô pensando? E aí eu falei assim, não, então eu vou me dar essa estrelinha, estudei mais, estudei inovação, e hoje eu entendo que é uma das maiores inovações que as empresas de moda podem fazer na empresa mesmo, é atender o mercado plus size, porque é mais de 76% da população, né? Hoje a gente é a maioria, não a minoria, né? Então as pessoas estão ainda com muito preconceito, porque a indústria da moda tem que vestir as pessoas, não ao contrário. E como acontece nos meses de setembro, nós temos o Dia do Cliente, que é celebrado em todo dia 15. Por isso, a gente fez uma programação especial aqui no nosso podcast, com um convidado diferente a cada semana. Nós recebemos 4 parceiros do Melhor Envio que nos falaram como as soluções deles podem auxiliar os lojistas não só no mês do cliente, né, como também em outras épocas do ano. E a primeira convidada foi a Priscila Rachadel, comunicadora e CEO da Mag Embalagens,
e ela contou sobre a trajetória da empresa e como a MAG poderia ajudar os lojistas que vendem pela internet. Em seguida, nós recebemos o Guilherme Minuzzi, nosso parceiro aqui do Melhor Envio, que é coordenador de parcerias do Bling ERP. A gente recebeu também a Alexandra Papangelacos, diretora de vendas da Vind, que nos falou sobre métodos de pagamento. E por fim, o Rodrigo Schiavini, diretor de negócios da Smart Hint, que é uma plataforma com um sistema de recomendação e busca inteligente para e-commerce. E não custa lembrar que para ficar por dentro dos episódios, é só você se inscrever e ativar o sininho aqui do nosso canal. É nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Estou esperando você se tornar um inscrito. Agora, outubro, e dessa vez o tema foi nicho no e-commerce. A gente conversou com a Karine Lombardi e com o Emerson Martins. 2 nichos bem distintos eles representam, mas eles garantiram um bate-papo cheio de conhecimento. E dentro desse universo da moda, a gente tem vários subnichos para trabalhar. Então, existem marcas que trabalham só no ramo do bebê, do 0 a 1, marcas que trabalham só com a moda básica do bebê, um outro nicho. Então, assim, tem uma ramificação e o universo a ser explorado muito grande em relação ao nicho dentro da moda do varejo infantil. Mas tem aí outras áreas também que a gente trabalha, brinquedos, tem lojas de brinquedos, mas muitas delas são multimarcas. Trabalham com um mix de produto muito grande que sonera muito a questão do fluxo de caixa, a comunicação nas redes sociais. Quando você tem um nicho muito aberto, é muito difícil você conseguir aí direcionar para a sua persona, né, o seu público, o perfil de cliente ideal. Então, o nicho ele te ajuda até nessa questão da comunicação nas redes sociais. E aí a gente sempre busca, quando possível, participar de eventos específicos para poder trazer para o público o acesso a esses vinhos diferenciados. Ontem mesmo nós tivemos a oportunidade de fazer um evento, foi muito legal. Muitas pessoas que chegaram pela primeira vez e puderam provar o vinho e ficaram muito surpresas. E o principal é exatamente essa oportunidade de você estar dentro do... trazendo esse cliente que é de nicho mesmo, que quer provar o vinho e que se interessa. É diferente de você passar no supermercado, por exemplo, e estar tendo uma degustação. Você foi comprar um outro produto e acabou degustando o vinho. Nesse caso, não. E o mês de novembro tem o quê? Pois é, tem a Black Friday. E por conta disso, o Melhor que Encomenda trouxe o tema pós-Black Friday. De que maneira o lojista poderia se organizar para depois da data. A gente contou com a presença do Fernando Silva, da Vroom Digital, e também da Karine Cunha, gerente do serviço ao cliente aqui do Melhor Envio. Além do cliente se frustrar, né, recebendo algo errado, você também vai ter um prejuízo, porque esse produto tem que voltar para a sua empresa. O outro produto que você acabou mandando errado volta também para você postar para eles novamente. Aí vai ter o cliente que vai aceitar, tudo bem, devolve e retorna para mim, vai ter o cliente que vai falar, não, quero cancelar. Entendeu? Então, isso é importante também. E a parte de trocas e devoluções, tem uma política padrão do Código do Consumidor, tá? Mas é sempre bom dar uma olhada em toda a política, porque às vezes você pode ter uma política um pouco diferenciada na sua loja virtual. Então, sempre tem uma política de troca e devolução na sua loja, para quem está comprando, ele pode até acompanhar. É claro que desafios acontecem e o diferencial, na realidade, é como a gente reage a esses desafios, né? Não é esperar assim que a gente tenha a Black Friday dos sonhos, né? Não dá para romantizar, desafios vão acontecer, mas o quanto a gente consegue evitar também é um diferencial, porque se você sabe que vão ter momentos que você não vai conseguir evitar, então trabalhe naqueles que você consegue, né? Eu acho que a preparação e o planejamento é muito sobre isso, é muito sobre organize, planeje, esteja preparado para aquilo que você pode se preparar, porque desafios vão acontecer, né? Só que se a gente não se prepara também, é muito mais desafios e aí fica muito mais difícil, né? E resolver esses desafios com o cliente é o diferencial, né? Então, conseguir, independentemente se é na expedição, se atrasou, porque o pedido ele também não está na mão do lojista, né? Não é o lojista que está lá com a caixinha na mão entregando para o destinatário. Ele depende desse terceiro, ele depende da transportadora. Então, podem surgir desafios nesse meio também. E o diferencial, eu diria, né, de fato, como a gente
se organiza para resolver esses desafios. E para terminar o ano, tá fresquinho aqui na memória, a gente falou sobre o e-commerce no fim de ano. Teve Black Friday, Copa do Mundo, Natal, foi um fim de ano bem movimentado, né? E para falar sobre esse tema, nós conversamos com a Isabela Calegari, gerente de sucesso do cliente do Tiny, e com o Anderson Silva, mentor de lojistas e especialista em estratégias de vendas online. A conversa foi muito legal e está disponível na playlist aqui do lado. Foi um ano bem agitado, né, pessoal? Com muitos conteúdos, muitos convidados. E eu espero que agora em 2023 a gente consiga renovar a nossa parceria e você continue por aqui nos acompanhando os episódios, curtindo, compartilhando, comentando, participando e também que continue utilizando os serviços do Melhor Envio. A gente se vê então na semana que vem com um episódio inédito aqui no nosso podcast. Então, até lá! Tchau, tchau, pessoal!